Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui, queria pedir, né, seu joinha, né, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se você gostar, se você achar que vale a pena, se inscreva no meu canal, tá bom? Eu fico muito feliz. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui comentando sobre alguns comentários que algumas pessoas têm feito no meu canal, alguns um pouco agressivos, outros até um pouco mais brando. Aqui é livre, a pessoa pode comentar, não tem problema nenhum. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre alguns irmãos, os comentários de alguns irmãos. É claro que aqueles comentários agressivos, aqueles comentários, eu nem respondo, não. Aquilo ali eu não quero nem responder. Mas quando a pessoa faz um comentário de dentro da normalidade, eu gosto de argumentar com as pessoas. E é isso que eu vou fazer. Por exemplo, eu comecei a fazer os meus vídeos foi no dia 6 de janeiro de 2022. Portanto, vai fazer 2 anos agora, no próximo dia 6. Eu sempre pautei pela ética. Eu sempre pautei pela ética. E respeito ao ser humano. Respeito ao ser humano. Isso aí é uma coisa que eu sempre faço questão. Eu respeito o ser humano. Eu não xingo ninguém. Aqui no meu canal, não. Aqui não. Aqui eu não xingo ninguém, não. Quando eu falo alguma coisa contra uma seita, ou eu falo com base na palavra de Deus, uma coisa que eu li na palavra de Deus, entendi daquela forma, ou com base em alguma publicação daquela seita que eu li e achei aquele comentário, certo? O objetivo dos meus vídeos é alertar as pessoas. O meu canal é um canal de alerta, por isso o meu canal chama Cuidado com as Seitas. O objetivo dos meus vídeos é alertar as pessoas a ter cuidado com as seitas. Não importa ela qual seja, aqui eu não estou perseguindo uma seita nenhuma. Agora, principalmente, eu falo contra as testemunhas de Jeová. Porque para falar, eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que conhecer o que eu estou falando. Agora, as outras seitas, eu não conheço nada a respeito delas, né? E das testemunhas de Jeová, eu conheço bastante. Das testemunhas de Jeová, eu conheço bastante. Passei um tempo lá, né? Passei um tempo lá nas testemunhas de Jeová. Fui membro dessa seita por muito tempo e sofri muito. Tive muitas decepções nessa seita. Bom, a canalice que alguns ali fizeram comigo é algo que eu não desejo para ninguém. Olha, fizeram canalices comigo ali. Eu não desejo, não quero isso nem para aquela pessoa que fez mais covardia comigo, porque eu não vou dizer inimigos, porque graças a Deus eu não tenho inimigos. Mas eu não desejo para ninguém as canalices que aquelas pessoas fizeram comigo. Por isso, por que eu faço meus vídeos? Eu sinto na obrigação de alertar as pessoas que estão fora para não ir para lá e tentar abrir os olhos de algumas pessoas que estão ali dentro, né? Caso algum ali dentro, né, tira a escama dos olhos, né? Resolve abrir os ouvidos, né? Resolve ouvir alguém e queira pesquisar para ver se o que eu estou falando é verdade, porque eu não estou falando, me siga, não. Não estou pedindo para ninguém me seguir. Se eu falo uma coisa contra as testemunhas de Jeová, eu peço para você pesquisar. Pesquisa, é isso que eu falo. Não estou falando para você, faça isso porque eu falei que é assim. Não, eu falei que é assim. Não precisa de fazer isso, de fazer nada porque eu falei. Pesquisa, vai lá e pesquisa. Isso é que eu gostaria que você fizesse. Olha, xingamento, já sofria, depois que eu estou fazendo os meus vídeos aqui, as testemunhas de Jeová vêm aqui nos comentários e já me fizeram xingamentos de todo tipo aqui, xingamento, ameaça de processo na justiça, né? Veja que há poucos dias agora me fizeram até uma ameaça que eu interpretei, no meu ponto de vista, eu achei que foi uma ameaça de morte. Aí eu coloquei nos comentários aqui perguntando
o cidadão se era ameaça de morte, porque se fosse eu ia tomar minhas providências. Aí ele não respondeu nada, então eu deixei quieto. Então tá bom, ele não respondeu nada, então deixa assim. Eu sempre respeitei todos, sempre respeitei. Nunca xinguei nenhuma testemunha de Jeová. O que eu falo, o que eu prego aqui, é contra as doutrinas do corpo governante. Eu não estou pregando contra a testemunha de Jeová. Não. As testemunhas de Jeová são pessoas que estão ali enganadas. Muitas, né? Porque tem alguns também que não estão, não. Tem muitos que estão ali enganados. Então, pessoas que estão precisando de ajuda para sair de lá. Então, eu não vou xingar eles, não. De maneira nenhuma. Né? Agora veja, meus irmãos. Quando eu falo contra as atitudes incorretas de alguma das testemunhas de Jeová, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas você conta caso que aconteceu com testemunha de Jeová. Quando eu conto aqui um relato que aconteceu com uma testemunha de Jeová, eu conto por quê? Eu conto para que as pessoas saibam que em todas as religiões acontecem coisas erradas. As testemunhas de Jeová falam que é só na religião dos outros. Só na religião dos outros que acontecem coisas erradas. Não. Acontece em todas as religiões. Inclusive nas testemunhas de Jeová. Então, quando eu conto um relato de uma testemunha de Jeová que praticou um erro gravíssimo, eu falo, mas olha, eu não falo o nome da pessoa e nem a cidade onde aquilo aconteceu. Veja, então eu pauto muito por isso aí. Veja, eu procuro fazer o meu trabalho com respeito. Então, tudo que eu falo é contra a organização. Eu não falo contra as testemunhas de Jeová. O que eu falo é contra a organização. Na verdade, para dizer a verdade, eu não discordo de tudo na organização. A organização das testemunhas de Jeová tem coisas boas, sim. Não vou falar que ali tudo, eu não vou generalizar, falar que tudo ali está errado. Não. São um povo bom, um povo honesto, um povo direito, um povo trabalhador. Então eu não vou dizer que tudo ali está errado. Por exemplo, até a desassociação, que é tão condenada, eu concordo com a desassociação. Concordo. Eu acho assim, se uma pessoa está dentro de uma religião, de um clube, ou de qualquer que seja a entidade, a pessoa está ali e não quer cumprir as normas daquela entidade ali, ele pode ser expulso dali. Ele pode ser expulso, sim. Pode e deve ser expulso. Isso aí, eu considero isso aí mais do que normal. Agora, o que não pode é fazer o que a organização das testemunhas de Jeová faz. É cortar o convívio dos membros com a pessoa que foi excluída. Se uma pessoa foi excluída de um lugar, ele foi excluído, pronto. Ele já teve a punição dele por ser excluído. Então, não pode cortar a convivência daqueles membros ali com ele. Não pode fazer isso. As testemunhas de Jeová, aliás, a organização das testemunhas de Jeová, quando eles excluem uma pessoa, ou quando uma pessoa deixa de ser testemunha de Jeová, eles cortam o convívio daquela pessoa, aliás, eles cortam o convívio dos membros com aquela pessoa, inclusive família, inclusive parentes de primeiro grau. É isso que eu acho errado. Eu não acho errado eu desassociar ninguém, não. Isso aí é um problema deles, desassocia quem eles quiserem. Cortar o convívio de pais com filhos, de filhos com pais. Não, isso aí que não pode. Isso aí é que eu não concordo. Veja, meus irmãos. O meu canal aqui é livre. Qualquer pessoa que quiser, testemunha de Jeová, ou qualquer um outro que assistir meu vídeo, quiser fazer um comentário aqui, ou me criticando, ou me elogiando, pode fazer, não tem problema não. Aqui é livre. Ultimamente, muitas testemunhas de Jeová têm entrado aqui e feito os comentários. E muitos até bastante agressivos. Agora, tem uns que não, tem uns que... E eu fico muito feliz quando eles vêm aqui, sabe por quê? Sabe por que eu fico feliz? É porque eu estou conseguindo colocar uma sementinha na cabeça deles. É um sinal que eles estão abrindo a mente e eu estou enfiando uma sementinha lá na cabeça deles, né? Agora veja, meus irmãos.
Ultimamente tem um senhor que tem entrado aqui no meu canal, feito os comentários. Ele até não é uma pessoa desagradável, não. Ele é uma pessoa até educada, né, comparado a muitos outros, né, que têm entrado aqui no meu canal. O nome dele é Thompson, segundo o que ele apresenta lá, se é que é o nome dele mesmo, né? É Thompson. Mas tem outros que vêm aqui nos comentários e são agressivos. E o Thompson, não, o Thompson, ele discorda de mim, ele fala que eu sou mentiroso. Chega aqui, o senhor está mentindo, você é um mentiroso. Mas isso aí, me chamar de mentiroso, isso aí para mim é mais do que normal. Isso aí eu não me incomodo com isso não. Isso aí eu estou acostumado a ouvir, aliás, ouviram ler lá nos comentários, né? Estou acostumado a ler isso constantemente. Isso aí não... Agora, meus irmãos, eu acho engraçado que eles acham muito fácil chamar a gente de mentiroso. Não seria tão melhor, não seria melhor se eles fizessem assim, ó. Se eles entrassem aqui no comentário e falassem assim, olha, o senhor ou você, como que eles queiram me chamar? O senhor está enganado. O senhor faltou com a verdade. E provasse para mim, mostrasse para mim na Bíblia, ou que seja, em qualquer livro de da história da humanidade, mostrasse para mim ali em que eu estou errado. Seria bem melhor se eles fizessem isso porque eles ficam falando que eu estou mentindo e não provar para mim que eu estou mentindo. Isso aí não fica o dito pelo não dito, né? Agora veja, meus irmãos. Por exemplo, eu falo para eles, manda as provas para mim que eu estou mentindo. Como por exemplo, eu peço para eles provar para mim que a Bíblia promete um paraíso na Terra. Fala, prova para mim que a Bíblia promete um paraíso na Terra. Me manda um texto provando que a Bíblia diz que vai haver um paraíso na Terra. Bom, eles mandam para mim um texto de Salmos onde Davi estava dizendo que iria recuperar as terras de Canaã que ainda continuaram no poder das nações inimigas. Então Davi estava dizendo que vamos possuir a terra. Os justos, que são a nação de Israel, que sempre diz que ser justo, os justos vão possuir a terra. Então Davi estava dizendo ali, quando ele diz que os justos vão possuir a terra, Davi estava dizendo que os israelitas iam conquistar aquelas terras de Canaã que ainda estava em poder das nações inimigas. Agora também, eles apresentam um texto de Mateus capítulo 5, versículo 5. Ali Jesus disse assim, ó, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Jesus não estava falando de paraíso na terra, porque Jesus estava pregando para pessoas que tinham esperança celestial. Ali ninguém nunca tinha ouvido falar em paraíso na terra. Jesus estava pregando para pessoas que estavam aguardando ir para o céu. Então Jesus não estava falando de paraíso na terra. Quando Jesus disse, bem-aventurados são os mansos, ou seja, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus estava dizendo que aquela pessoa mansa, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que não gosta de briga, aquela pessoa vai possuir a terra, ou seja, ela é uma pessoa que ela vai ter mais anos de vida na terra. Por quê? É porque aquelas pessoas agressivas, aquelas pessoas que qualquer coisinha elas estão partindo para briga, logo, logo aparece um que destrói a vida dele, né? Então ele deixa de possuir a terra. Então quando Jesus diz, bem-aventurados, ou seja, felizes são os mansos porque herdarão a terra, ele estava dizendo que a pessoa mansa, a pessoa que não é de briga, a pessoa que não provoca ninguém, aquela pessoa, ela vai viver mais anos na terra, ela vai ter vida mais longa, ela vai morrer, mas quando for uma morte natural, ela não vai ter uma morte por uma briga, por uma coisa assim. Então era isso que Jesus estava querendo dizer com isso. Entenderam, meus irmãos? Agora, se eles falassem para mim, se eles mostrassem para mim uma coisa que me convencesse, eu ia reconhecer o meu erro e até pedir desculpa para eles. Isso para mim, eu pedir desculpa, isso para mim pedir desculpa é o de menos. A coisa que eu mais faço na minha vida é pedir desculpa. Peço desculpa tranquilamente, né? Veja, meus irmãos. Então, eles só sabem falar que eu sou mentiroso, mas não mostram os erros. Agora veja,
O senhor Thompson disse que os meus vídeos, que os vídeos que eu faço, em vez de prejudicar a organização, está fazendo a organização das Testemunhas de Jeová crescer. Os meus vídeos estão fazendo a organização crescer. Mas só que eu não entendo. Se os meus vídeos estão fazendo a organização crescer, então não era para o senhor Thompson ficar bravo comigo. Era para ele me agradecer então. Era para ele entrar aí nos comentários aí e falar, ó, muito obrigado, continue fazendo vídeos, porque os seus vídeos estão fazendo a nossa organização crescer. Mas ao contrário disso, ele entra para me criticar, é para me ofender. Então, isso prova que ele está mentindo. Os meus vídeos não estão fazendo a organização crescer, não. Ele disse que ri muito dos meus vídeos. Ele disse que ri muito dos meus vídeos. Que os meus vídeos para ele é uma piada. Bom, senhor Thompson, piada é você falar que a organização das Testemunhas de Jeová está crescendo. Isso aí é uma verdadeira piada. Eu acho que nem o Chico Anísio, no auge da sua fama, não fazia uma piada tão engraçada igual você dizer que a organização das Testemunhas de Jeová está crescendo. Isso aí é uma piada. E que piada, né? Agora veja, meus irmãos. Uma coisa interessante ele diz. Se eu fico... outra coisa que o Thompson diz. Ele disse que eu ficar pregando no YouTube aqui, falando das outras religiões, falando mal das outras religiões, especialmente das Testemunhas de Jeová, ele diz que isso é hipocrisia. É hipocrisia minha. Agora, meu irmão Thompson, eu gostaria de argumentar com você. Expor os erros de outra religião ou de outras religiões, você considera hipocrisia, né? Então, sendo assim, as Testemunhas de Jeová é a religião mais hipócrita que existe. Porque vocês, além de expor os erros das outras religiões, principalmente a religião católica, vocês expõem os erros das religiões nas publicações de vocês, e vocês ainda andam de casa em casa, de porta em porta, expondo os erros das religiões dos outros. Então, sendo assim, a religião de vocês é a mais hipócrita que existe. Se é que expor os erros das religiões dos outros é hipocrisia. Tá vendo? Tá vendo como é que você entra em contradição? Muito fácil. Agora, o senhor Thompson falou para mim que eu não sou humilde, não. Não, você não é humilde coisa nenhuma. A sua humildade é uma falsa humildade. Você finge uma humildade. Ele disse que eu não sou humilde, né? Fazer o quê, né? Agora veja, Thompson. Você sabe o que significa a palavra humildade? Humildade significa ser modesto, simples e despretensioso. Ser humilde significa ser modesto, simples e despretensioso. Isso aí eu acho que eu sou. Agora, ser humilde não significa baixar, ali e deixar os outros montar, não. Tá vendo? Vocês acham que vocês podem montar em todo mundo? Vocês têm o direito de montar a cavalo em todo mundo? E todos têm que ficar quieto e deixar vocês montar. Se a pessoa não deixar vocês montar, a pessoa não é humilde. Então, se é isso, se ser humilde é baixar e deixar vocês montar, então eu não sou humilde, não. Agora, quanto a você saber se eu sou humilde ou não, você diz que eu não sou humilde. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é ancião? Porque se você é ancião, eu acredito que você tem capacidade para decidir se eu sou humilde ou não. Você tem capacidade. Sabe por quê? É porque os anciãos, quando eles vão numa comissão judicativa, eles sabem se a pessoa arrependeu ou não. Eles têm poder de ler a mente da pessoa, saber se a pessoa arrependeu ou não. Então, se você é ancião, você tem poder de ler a minha mente e saber se eu sou humilde ou não. Agora, se você não é ancião, então você não tem poder para isso, não. Se você não é ancião, então espera chegar lá primeiro para você poder ler a mente dos outros. Mas se você é ancião, você sabe. Porque os anciãos das Testemunhas de Jeová, eles sabem se a pessoa arrependeu ou não. Eles sabem se a pessoa está arrependida. Eles conhecem tudo.
Sabe por quê? É porque eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso. Então, por isso que eles são assim. Tá bom? Então, meu irmão, abração para todos vocês, testemunha de Jeová. E desculpa aí Desculpa as minhas respostas.